Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que comenta sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje, vamos continuar falando no mês de setembro sobre visibilidade lésbica e estaremos conversando sobre o filme Carol. Para a minha companhia de hoje, trago para vocês Marcela. Tudo bom, mana? Se Oi, apresenta aí Dan, pra gente. tudo bom? Como é que você tá? Meu nome é Marcela Veni. Eu sou formada em Direito, mas sou gente boa. Amo. Eu sou uma mulher lésbica e eu me assumi desde muito nova. E acho que a lesbianidade faz parte da vida, né? Uma parte muito importante de quem eu sou. Então, eu estou aqui para falar um pouquinho, aceitando seu convite, que eu estou muito feliz. E eu acho muito legal essa sua iniciativa, que eu já falei várias vezes, que é você justamente dedicar um mês para as lésbicas em especial. Eu fico muito grata por essa visibilidade que nem sempre a gente tem. Então, é um prazerzão estar aqui com você hoje. E eu super agradeço, porque esse mês como um todo está sendo uma troca incrível, que eu tenho aprendido muito com cada um dos filmes e bate-papos que a gente tem tido, assim, com convidados diferentes. E quando a Amanda me indicou você, eu falei, cara, quero muito conversar sobre, e foi muito incrível. Desde então que a gente começou a conversar sobre possibilidades de filmes até agora. Muito obrigada por aceitar o convite, que eu estou muito animada. Obrigada a você. Eu estou felizona também com essa troca toda. Ai, também, velho. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo a gente ame, como eu já estou amando desde agora. Marcela, por favor, explica pra gente um pouquinho sobre o filme Carol, que a gente vai conversar. Dá uma breve sinopse, assim, de qual é a ideia do filme. Uhum. Então, é um romance entre duas mulheres que se passa na década de 50 nos Estados Unidos, a história. E entre duas mulheres, a Carol, que é a principal, né, e a Therese. E elas se conhecem quando a Carol vai comprar um presente na loja que trabalha a Therese. Vai comprar um presente de Natal para a filhinha dela. E aí elas chegam e trocam olhares e começa fireworks. E aí Amo. ali, O sim, esse olhar sedutor que acontece entre duas pessoas, aquele romance fluindo no ar. coisa linda, aquele negócio que você olha e você fica. Você respira fundo, você gela por dentro. Ai, meu Deus. Amo. Uma coisa que a gente estava conversando mais cedo foi a questão de que Carol, ela é uma personagem que ela tende a elevar as vozes femininas que estão à sua volta. E aí eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você achou disso no filme, mas também como que você vê isso no dia a dia, de aquela questão de mulheres elevarem umas às outras. Uhum. Não, isso daí é fundamental, né? Porque socialmente a gente, em tese, é ensinada valores completamente diversos disso, né? Competitividade, por um lado, né? Quando se pensa numa lógica meio hétero, inimizades e coisas assim que são artificialmente criadas, né? E que não existem, que não deveriam existir. É por isso que é tão revolucionário, né? Mulheres que se amam, não só afetivo sexualmente, que escolhem se relacionar com outras mulheres, mas também mulheres que elevam outras mulheres, né? Que apoiam suas manas e tudo mais. A E o que eu... amizade, né, que você quer dizer, tipo, o sentido de coleguismo e de todo mundo se elevar nesse processo. Uhum. E das próprias relações, né? Das próprias relações entre mulheres, assim. Por isso que falam que é muito, que é uma potência muito forte, né? Quando duas mulheres se relacionam, sabe? O patriarcado treme, é isso, assim, é muito desafiador porque não tá, você está questionando várias coisas ali. Você está questionando o prazer masculino como sendo o centro de uma relação afetiva sexual, enfim. Mas Carol, especificamente, é massa porque ela é uma mulher muito forte, né? A gente vê que a personagem ela é construída como uma mulher muito forte, muito interessante, muito instigante e determinada, sabe o que é, e ao mesmo tempo ela é muito classy também, né? Ela é bem Sim. assim. E essa questão dela levar as mulheres é uma coisa que a gente percebe como ela sempre coloca as mulheres em lugar de protagonismo, né? Porque, por exemplo, quando ela tem uma cena que é logo no início, assim,
que ela tá conversando com o marido, e aí ele fala, ah, a senhora não sei quem, tipo, a esposa de não sei quem. Ela corrige e corta ele assim, não, fulana, Jeannie, sei lá, acho que é Jeannie. Sim. E chama ela pelo nome, não como o referencial não é o A cara, não é o mulher marido. de alguém. Uhum. Ela não é mulher de alguém, ela é Ela é fulana. ela. É. Mas é como deveria ser na maioria das vezes, assim. A gente vê muitas pessoas sendo analisadas. Me veio imediato um nome específico da música que muitas pessoas remetem isso. Mas eu acho que a ideia é que a gente pudesse analisar pessoas individuais em muitos casos, em vez de relacionamentos que elas têm. Porque na época que o filme se passa nos anos 50, isso ainda era muito presente. E aí você via a mulher ficando um pouco mais na no segundo plano versus o marido sendo o nome principal do processo. E Uhum. aí, nesse momento da possibilidade de Carol trazer o protagonismo para essas pessoas que estão ali, eu acho que isso é muito importante. Protagonismo, eu digo no sentido de ela elevar essas mulheres, tanto numa conversa com ele, com o ex-marido, ou o marido que estava para se separar, quanto quando É. ela está conversando com mulheres que estão ali naquele processo parecido com o dela. Uhum. É, tem aquela cena da festa, né? Que ela tá Sim. conversando, que ela tá fumando lá fora, e aí chega uma conhecida dela, e aí fica fumando também, e fala, ah, eu tô aqui fumando escondido de fulano, meu marido. Aí ela, por quê? Ah, ele não gosta. Ela, sim, você gosta, sabe? Então, sim, é muito importante ela fazer isso. Ela o tempo inteiro, né? Ela se coloca como uma pessoa desafiadora, assim, Sim. para a situação, claro, para os tempos e classe social e toda essa situação, mas ela é uma pessoa. Abby também é uma pessoa que é falada na história no início como sendo um possível affair dela, um romance que ela teve, mas a gente entende depois que ela é uma amiga e muita gente problematiza esse coleguismo das duas. Eu acho que assim, tem o quesito do marido, né? Ele trazendo isso como um problema pelo medo, mas eu vejo que a amizade que ela tem com qualquer outra mulher, no caso, Carol, com qualquer outra mulher na história, sempre é um ponto de que o marido tem uma certa desconfiança e gera um problema para Carol. Concorda ou não? É aquele negócio do cara se sentir desafiado, né, por outras mulheres que de alguma forma questionem algo posto, né? Algo que Sim. represente o masculino ou a sobreposição do que é o homem ali. E a Abby é uma pessoa solteira. Ela é uma mulher lésbica, né? Sim. Porque depois ela menciona que ela tá de frete com uma dona de um bar, não sei o quê. Isso. E aí, então, ele com certeza se sente desafiado, né? E sim, a Carol, eu acho que ela tem essa questão, né, dela se relacionar bem com as mulheres, dela ter uma relação boa e disso ser uma questão realmente. Agora, eu acho que ela e a Abby é implícito, assim, né, no começo e Uhum. tal, mas chega uma hora que ela menciona que elas dormiram juntas uma vez, mas eu não sei se foi Em um literalmente momento deitar. de verão, Tipo a assim, interseção é essa. dormiram abraçadas. Isso. E não Tipo é assim. nada com uma conotação muito. Tivemos um romance aqui, é mais de a gente um dia dormiu junta, e foi isso. A vontade É, surgiu daí. tipo, ela menciona que isso foi o começo, assim, mas Sim. fica no ar, tipo assim. Mas eu acho que, sim, teve um romance ali, sim, que aconteceu brevemente, mas elas têm uma relação muito mais forte, né, do que uma coisa que foi só uma relação ali sexual ou coisa assim, porque elas eram amigas desde a infância, né? Sim, ela fala. A Abby conta para a Therese que elas foram amigas desde os 10 anos. Exato. É isso aí. É uma coisa assim de que a Abby, ela passa. Você lembra o nome dela? Paula Nell? Sarah Paulson. Sarah Paulson, isso. É. Sarah Paulson, que a gente estava até conversando, maravilhosa. E ela comenta de que a relação delas teve o início nesse verão fatídico que as duas tiveram envolvimento, mas depois elas perceberam que a relação entre elas evoluiu. Ela não deixa claro de que forma evoluiu, mas
é uma coisa que fica clara no decorrer, que não é um evoluiu para um relacionamento, mas que cada uma seguiu o seu caminho. Eu acho que é uma forma muito madura, como o filme como um todo, de comentar de que relacionamentos acabam e a gente precisa aceitar que eles têm um fim em algum momento, porque as pessoas começam a ter possibilidades diferentes, assim, de futuro. Uhum. É, a gente e a cumplicidade segue, né? A cumplicidade entre elas segue a amizade, segue a cumplicidade. E isso é massa. É mais uma demonstração daquilo que você estava falando sobre as relações entre as mulheres ali, né? Como a Carol se relaciona com as mulheres e a questão da exaltação e da relação que se estabelece ali, né? Sim, É bem... fato. Eu acho que eu vou fugir só um tiquinho, assim, mas conversando sobre essa questão de relacionamentos, a relação que o marido, o barra ex, né, que tá para ser ex, de Carol, ele tem um relacionamento um tanto quanto abusivo nesse sentido de que a gente vê de um lado a relação da Carol com a Abby, que é um relacionamento que as duas entenderam e passa que foi um relacionamento saudável, de que elas entenderam que deveriam seguir caminhos diferentes, versus o do marido, que em muitos casos ele dá uma visibilidade de que ele é extremamente abusivo em vários momentos. E eu queria saber, tipo assim, o que que você achou dessa representatividade nas telas? Uhum. Esse negócio do marido é uma coisa, né? Me irrita profundamente, porque eu odeio esse perfil de homem, eu odeio profundamente. Então, sim, ele é um cara possessivo, né? E ele quer ela a todo custo, e ele quer mandar nela, e ele quer que ela esteja ali, e quer manter o casamento, e etc, etc. E é uma Mesmo o coisa que casamento não funcionando, né? não funcionando, exatamente. E é uma coisa que eu comento, né, que eu li o livro e tal, eu li o livro há muitos anos atrás, antes de sair o filme, inclusive, aí eu lembro que quando eu vi o filme, eu vi que tem muita coisa diferente, né, mas assim, eu nunca reli o livro depois, então é do que fica na minha memória, do Pode que eu... falar quando você lembrar, se joga. Assim, das comparações. né, tá, é importante, é legal. Mas no livro, por exemplo, ele também é bastante abusivo. Ele é abusivo, só que ele não é. A abusividade dele do livro não é como no filme, por exemplo, que você vê ele segurando e falando grosso e não sei o quê. No livro é uma coisa mais. É uma coisa mais. Um abuso mais psicológico, mais de ficar sondando, de tô de olho, tô não sei o quê, sabe? É mais nesse sentido, assim. Eu não sei se é muito visual. Por ser pelo filme ser. O filme é visual, né? Então, assim, eu não sei se foi uma estratégia. A gente até falou sobre isso, né? Assim, eu não sei Sim. se isso é uma coisa de também sempre protagonizarem homens, sabe? De terem colocado ele como uma figura forte e presente, porque no livro, por exemplo, ele não é essa presença toda. O Ele livro não tem gira essa muito mais. visibilidade, né? Uhum. Ele gira muito mais em torno, assim, da construção mesmo do afeto e da parte psicológica das duas, assim, do romance, do desenrolar, de como vive o romance, de como vai sentindo as coisas, do que qualquer O, outra coisa. o romance, você fala, o romance da Carol com a Therese, não é isso? Patrice, aham, Pronto. maravilhosas. Assim, eu acho que depois que você comentou comigo sobre a questão de perceber que tem uma maior inserção do marido na história, fez mais sentido, assim, de perceber que será que era realmente necessário? Se não poderia ter dado mais visibilidade para o relacionamento do casal. E aí, uma ideia que eu acho que é muito importante aqui, o desenvolvimento do romance entre as duas, eu pelo menos achei que foi bastante natural, porque o filme ele não é um filme rápido, mas também o momento em que as duas começaram a realmente se relacionar, trocar beijos e ficar um fato mais visível de que elas estavam se relacionando foi num momento assim propício, se é que dá para entender. Tipo, se tornou algo mais natural. Diferente dos filmes que foram comentados, por exemplo, durante o mês, que muitas das cenas a gente vê uma inserção
sexo muito, muito visual e que são cenas demoradas e que a gente vê que o filme ele foi feito naquele momento para poder agradar uma gama de pessoas maiores. Se é que dá para entender o que eu tô querendo dizer. Com certeza, com certeza. E que com certeza não é o público lésbico, né? Essas pessoas que se tentam agradar com isso, né? A exploração desse fetiche, né? Da fetichização da lesbianidade é uma questão que frequentemente é explorada nesses filmes mais comerciais, né? Quando tem alguma cena, como você falou, que, sei lá, é muito explícita ou muito demorada, muito isso, muito aquilo. E eu concordo com você, é um filme que ele sabe ser perfeitamente conduzido, assim, ele vai num ritmo agradável de como elas vão sentindo e vivendo as coisas. Ele não chega, por exemplo, ele não chega a ser monótono, e ele definitivamente não é rápido, mas ele vai na medida certa, e eu gosto muito disso, tanto de livros como filmes, assim, de ter uma coisa implícita, de ter uma coisa assim, tá claro que existe alguma coisa aqui, mas ainda nada foi dito, mas tem umas sutilezas bonitas para você reparar, sabe, de como se olha diferente, de como, sabe, mostra, tem muitas cenas assim que mostra tipo a Carol tocando ela tipo no ombro, assim, mas de um Sim, quando jeito elas vão se abraçar, quando a Carol bota a mão nas costas dela, que ela tá tocando que ela tá tocando piano. piano. Sim, tipo, sabe, uma coisa que é bonita, assim, Você é legal sente, e combina com a trama toda. você sente um sex appeal ali naquele momento, mas não é algo que está tendendo para sexual, é muito mais de envolvimento entre pessoas. Eu achei isso muito massa. Eu É, entendi o que você falou. eu adoro isso. É, tipo, é um É, sensual, não é sexual. Sensual, tipo, tem uma coisinha ali no ar. É legal. é um envolvimento natural entre as duas. E eu acho que isso é foda. Um momento um pouco controverso que eu vi no filme e que eu pensei assim em comentar foi de que a gente vê o namorado da Therese falando sobre ela ir viajar com a Carol em um fatídico momento que a gente vai comentar daqui a pouco sobre, mas que quando ela fala que vai viajar com esse namorado, o namorado ele age de uma forma meio estranha. E aí, um pouco antes, a gente tem uma conversa, que é o foco do que eu vou perguntar agora, que é a situação de que ele fala com ela sobre relacionamentos LGBTs, de pessoas de mesmo gênero que se relacionam. E ele traz a argumentação de que pessoas de mesmo gênero que se relacionam são pessoas que normalmente têm algum tipo de trauma por trás desse processo. E aí eu queria saber, tipo assim, como que você se sentiu naquela cena? Porque eu me senti full da vida, tipo, boy que fala podre. É, podre, fala podre, exatamente, boy lixo. Não, assim, foi um comentário muito infeliz, né? Porque, infelizmente, eu acho que, não sei, acho que, assim, a gente vive numa bolha, eu acho que é muito tranquilo, as pessoas héteros, inclusive, com quem a gente tem relações de amizade e tal, não, já passaram dessa fase há muito tempo, mas eu acho que ainda tem camadas que as pessoas ainda associam lesbianidade ou homossexualidade ou bissexualidade a algo que aconteceu com a pessoa, a algo traumático que Ou aconteceu, algum tipo de dúvida. ou algum tipo de. É, exatamente. Tipo assim, sabe, é uma situação. Então, muito problemático, né? E isso me lembrou. O que isso me lembrou? Tem alguma coisa no livro que isso me remete a alguma coisa que eu li no livro também. Ah, eu me lembro o que que é. Vale. Que é no. Ah, não, mas pô, eu vou chegar no final já. Não, pode comentar. Vai, fale. Que quando. Que eu me lembro que no livro tem uma hora que, lá no final. É porque tem a ver com a custódia da criança, da filha da Carol. É o próximo tema, mas pode falar. Tá? Que aí ela menciona, no livro, a Therese fala, tipo assim, a Carol acaba abrindo mão da guarda da filha, né, porque ela opta por seguir a vida dela e tudo mais, poder viver o romance, e isso estava sendo uma questão. Então, então, no livro, eu lembro que a Therese coloca uma coisa do tipo, ela me ama muito, ela escolheu a mim ao invés da filha. E essa parte especificamente do livro, eu fiquei, que coisa estranha de se falar, sabe? Tipo, aí Sim.
como se fosse, tipo, sei lá, um complexo de Electra, complexo de Édipo, não sei, um prediletismo ao relacionamento lésbico, abandonando a ideia da família que a Carol ela tinha tipo criado, que era a filha, Rindy, ela cuidando. É nesse sentido? Também, mas, tipo, nesse negócio também de como se fosse uma transferência materna, entendeu? Nesse sentido. E aí tipo assim, meio que casa com isso que você tá falando, entendeu? De algum trauma, de alguma coisa, sendo que, gente, cala a boca, velho. Dá aquela impressão um pouco errônea de que, por ser um casal. Vê se eu entendi a ideia certa, tá? De dar a ideia errônea de que um casal lésbico, ele. Por exemplo, uma mulher que ela tinha um relacionamento com um homem, ela tem uma filha, e aí, quando ela se apaixona por uma mulher, ela esquece de todo o resto do que ela já teve, e aí foca apenas no relacionamento com a mulher. É nesse sentido? E aí, tipo, esse é o problema. Essa é uma das questões, assim, isso também é uma questão, realmente, isso também é uma questão, como se fosse isso, como se fosse abandonar, tipo assim, ai, subversiva de todas as formas, olha só, a sapatona aqui abandonando a família, sabe, por uma Sim. mulher, sabe, sendo que, oi, não, não. Isso acontece no filme, não é que abandona, mas isso acontece no filme Elisa e Marcela, que é contado num tempo antigo, em que as duas elas estão ali no início do século 20, isso, é 1890 passando para 1900. E aí elas precisam fazer a escolha de deixar a filha com um casal que vai cuidar da filha de forma adotiva. E aí é muito uma questão de que elas escolhem ficar juntas por conta da situação em que elas não vão poder criar a filha de forma tranquila, porque elas já vivenciaram esse início. E aí eu acho que a questão é muito mais de que Por favor, você falar alguma coisa que não é do que você concorda, você fala, tá? Porque eu tô querendo raciocínio agora. Mas a ideia é de que a Carol, ela precisa abdicar de estar ali junto da filha, assim como o casal de Elisa e Marcela precisa abdicar de estar com a filha porque elas estão juntas, no caso, o casal lésbico, e isso não é bem visto pela sociedade. Então, para elas acaba sendo obrigatório, naquele momento, elas precisarem passar a filha para uma outra pessoa, em vez de continuar naquele processo que elas queriam como mães para estar cuidando da filha e estando por perto, por conta muito mais de uma questão social. Sim, isso até tem muito a ver com essa questão de como isso rompe com aquela questão de que as pessoas esperam maternidade da mulher e acham que maternidade é isso, e você colocar o filho. Mãe boa é uma mãe que tem que colocar o filho acima de tudo, e você que se foda se você tá feliz, se você não tá feliz, sua filha tem que estar em primeiro lugar, sendo que ninguém exige isso de uma paternidade, né? Então, sim, são subversivas esses dois casais, né? Por terem optado, sim, por seguir a trajetória amorosa. Mas o que eu estava falando também é no sentido de que, como se houvesse uma transferência materna, entendeu? Foi nesse sentido, como se fosse associado a isso, Por favor, entendeu? Do tipo. explica para não ficar um negócio assim, eu falando, e só estranho. Isso que você falou é super legal, tipo, total linka também, né? Total. Mas é no sentido de, porque, por exemplo, aquilo, ele quis dizer que as pessoas homossexuais ou lésbicas são pessoas que têm algum tipo de trauma, alguma coisa que aconteceu na vida e traumatizou, e por isso a pessoa se descobriu ou se tornou, ou, não sei, passou a viver relações dessa natureza, digamos assim. E aí, essa parte do livro que eu lembro que eu achei estranha na época, pode ser. Lembra aquilo que a gente começou, né? Sobre o negócio da memória e da Sim, memória sim, atrás sim. vezes, Por então. favor, explica para quem está ouvindo, para poder o pessoal não ficar perdido. Ai, gente, eu descobri que às vezes a nossa memória atrai a gente, que no Netflix tem um documentário chamado Explicando a Mente, né? Bem famoso, muita gente já deve ter visto e tal. Mas um dos episódios justamente fala dessa coisa da memória, de que tem memórias nossas e tem memórias nossas que a gente confunde, que na verdade
vem de um processo exterior, de alguma coisa que a gente viu e que a gente acaba associando na memória como se fosse memória nossa própria, mas na verdade vem de uma outra coisa, né? Aí tem, o exemplo que dão nesse episódio é o do 11 de setembro, né? Que tem gente, que tinha uma menina que falou, porque eu lembro que eu estava sentada na escola e o céu estava azul e eu comecei a ver fumaça do nada. Só que, na verdade, ela, quando foi ver, ela estava na casa dela. Não, ela não tinha visão nenhuma de onde ela estava. Então, meio que a memória dela traiu ela. Isso é muito comum, a gente faz isso o tempo inteiro, né? Aí os neurologistas podem explicar melhor do que eu, né? Tem essa coisa daí. Você, Assim, tipo... Vai, pode falar. eu falei isso para dizer que eu me lembrava que no livro tinha uma passagem, já no final, do tipo da Therese falando, ela escolheu a mim ao invés de escolher a filha. E eu achei isso estranho, tipo assim, não no sentido de. Também nesse sentido de. Você falou de uma perspectiva muito bacana, na verdade, da questão de negligenciar a filiação, em nome de viver a própria história, né? Que não espera-se isso também de mulheres e é super mal visto e tudo mais. Mas eu tinha entendido, eu lembro na época que eu li, eu achei meio. Oxe, velho, tá querendo insinuar, tipo, como se fosse um complexo de Édipo, entendeu? Só que não sei como é que chama, entendeu? Tipo, esse negócio da Acho que filha, sim. tipo, me escolheu em vez de escolher a filha, tipo, Sim, se sim. fosse uma filiação, comparando a relação amorosa com a relação de mãe e filha, entendeu? E que isso, Uhum. tipo, se associa também com essa questão que você falou do suposto trauma. E, tipo, não, gente, pelo amor de Deus, não, sabe? Não, não tem, sabe? Não é. Você Deixa tinha eu chorar. comentado comigo, vou ler ipsiliteri, é a questão de perder algo para poder priorizar a sua alegria, no sentido de que ela perderia a questão de estar com a custódia da filha para poder manter o seu relacionamento, mas também se preocupar com a forma como a filha ela ia conseguir viver bem. Porque ela falou sobre como ela estaria infeliz, né, estando obrigada a viver uma realidade que não era dela, e que isso repercutiria de forma negativa, repercutiria, Tá iria repercutir certo. de forma negativa até para a filha, porque ela, se você é uma pessoa infeliz, como é que você vai criar outra pessoa? Você estaria em miserabilidade o tempo inteiro, então é um preço que ela Fato. não estava mais disposta a pagar, sabe? E que ela chegou a essa conclusão de forma muito sóbria no final, tipo, ela na audiência ela pensa e fala, não, isso daqui eu não quero isso, não tem como. E a gente vê a sanção social, né, que vem para a mulher que escolhe, né, ter sua própria história, né? Tipo assim, você não vai deixar de ser lésbica, você não vai deixar de viver um romance lésbico para criar sua filha, então você não vai ter sua filha, sabe? Passa por esse punitivismo também que recai. Sim. É, voltando um pouco na história sobre esse mesmo ponto, mas para a gente explicar, é porque a Carol, ela perde a custódia da filha por ser acusada de uma conduta imoral. Por quê? Porque ela estava tendo um relacionamento com uma outra mulher. E aí, isso é uma situação que hoje a gente claramente não está vendo da mesma forma, graças aos céus, mas que na época impediu esse momento de vivenciar a juventude da filha dela com ela, por conta dos relacionamentos em que eram vistos e que supostamente estavam sendo trazidos. E isso foi, de certa forma, provado, porque o marido da Carol, ele fez um espião implantar escuta no quarto para poder provar o que estava acontecendo entre a Carol e a Therese, e daí isso se tornou provas para a Carol perder a guarda da filha. Exato. Ela ia perder definitivamente se realmente eles fossem a juízo, né? Com essa situação, por causa da cláusula de imoralidade que E eles falam. eles tinham combinado, pelo que ela passa, de que ela ia ficar com a filha e ele teria a possibilidade de estar presente em todo momento. Mas é muito uma questão de que ele se torna uma pessoa extremamente abusiva com o passar da história, de que ele
quer manter o relacionamento, quer manter a visibilidade, tipo, de que ele está ainda com o Carol para a família, para as pessoas que ele trabalha. E a Carol mesmo fala, todo ano a gente passava virada separado. E não era um momento de família saudável. É um momento de trabalho para ele, né? Ela fala, porque ele sempre estava fazendo tal coisa, sempre estava. Pois é, relações bosta. Quem nunca? Sim. Velho, é bem isso. Meu Deus, imagina um casamento, caramba. Relação bosta já é ruim, imagina casamento bosta. Que tristeza, viu, gente? Um Saiam ano dessa, gente. Quem tiver nessa, se saia, galera. exato. Gente, não vale a pena. Vocês precisam pensar sim no relacionamento como um todo, mas se ele está te fazendo mal, por favor, repense se está valendo a pena. Ou E calma. que nem Edu de Diva Depressão. Separa! E tá tudo certo. Mas Pois. é isso. Uma outra questão é um fato de que Carol e Therese, elas têm uma idade muito diferente. E eu acho que é um ponto legal de se comentar que na história, assim, vamos lembrar de que isso não é nenhum tipo de problema, tá, gente? A gente conversa aqui tudo na questão de naturalizar as situações. Uhum. Certo? Cela, por favor. Certíssimo. Certíssimo, com certeza absoluta, claro. Que importante é ser feliz. As duas pessoas tendo idade suficiente para consentir, tudo é válido, né? Isso, e consentir o processo, assim, de relacionamento. Uhum. A ideia é que a gente vê uma questão de idades um pouco diferentes ali naquele processo. E aí eu acho que seria interessante a gente conversar sobre isso, porque até hoje a gente vê relacionamentos onde pessoas, independente de gênero aqui, independente de sexualidade, pessoas de idades diferentes são vistas como fora da curva e muitas das vezes são vistas de uma forma negativa. Eu acho que ali na história é um dos exemplos de diferenças de idade que poderiam vir a ter essa questão de críticas em cima do casal. E aí, queria conversar contigo, né? Tipo, e aí, como é que você vê isso de idades e diferenças? Porque, para mim, eu acho que é muito mais uma questão de troca, sabe? A gente tá Uhum. ali, conhece uma pessoa massa, tudo bem ela ser um pouco mais velha, e é isso, a gente vai ter um momento de troca. E se a gente tá se sentindo bem naquele relacionamento, eu acho que esse é o ponto providencial no Uhum. esquema. Concordo. Os conservadores piram, né? Assim, eu acho que isso tem que ser naturalizado, né? Assim, elas são duas mulheres adultas, né? Claramente, as duas são duas mulheres adultas, independentes, né? Então, a vontade de se relacionar é o que vale ali, né? Não existe outra situação, sabe? É para se relacionar. A única questão de idade problemática só é quando existe algum tipo de abusividade nisso, né? E eu não falo nem assim de maioridade, minoridade, eu digo no sentido de ter uma pessoa que claramente tem algum tipo de sobreposição sobre outra, tem algum tipo de assim influência, saiba manipular muito uma pessoa que não Eu tem esse acho conhecimento importante. todo, Eu acho sabe? importante você falar a questão de idade, porque a gente está falando aqui relacionamentos 18 para cima, tá bom? Para poder deixar muito claro de que a situação que a gente está conversando é pessoas que são maiores de idade, e aí essas ideias de pessoas maiores de idade, a gente começar a analisar as perspectivas de relacionamento, que ambas estão ali vivenciando o momento, e aí eu falo aqui, pessoas que estão vivendo relacionamento de forma saudável, e aí a gente vê o relacionamento crescendo, mas a problemática não é a idade, a problemática é as pessoas em volta julgando aquele processo. Uhum. A gente mencionou até tem aquela questão da real, fatos reais, da Sarah Paulson, né, com a Rose, Sim! da relação delas e tal, que Repete o nome das atrizes, porque eu acho que cortou quando a eu gente. acho que é isso, viu? É a Sarah Paulson, que faz a Abby. Abby, e a Roland Taylor. O dela que eu não sei se é, mas acho que é Roland Taylor. Ela faz. Você sabe o rosto dela, né? Ela Sim, eu faz sei um. quem é. É.
E ela já tem, eu acho que mais de 70 anos, se eu não me engano, e a Sarah tem tipo uns 40, 40 e poucos. E ela já foi muito questionada pela mídia, né, sobre isso, sobre, nossa, você está se relacionando com uma mulher muito mais velha do que você, caramba, e tal. E ela sempre fala, gente, tá, tipo, pergunta outra coisa, sabe? Muda o disco, tem tanta coisa interessante sobre ela, a idade dela é só mais um dado, sabe? Então, isso aí, velho, sapatona revoluciona. Como? É o que a gente estava conversando nos privates da vida. A gente parar para pensar de que a primeira, segunda, terceira pergunta sobre isso é muito importante, porque a gente abre a possibilidade de discutir sobre diferenças de idade. E aí, como no caso da Sarah, ela ser uma mulher que está se relacionando com outra mulher, e aí trazer a visibilidade para esse tipo de situação. Mas quando isso se torna uma forma rotineira de pergunta, a gente perde a possibilidade do especial ali, de que a gente precisa discutir sobre e entender o que está acontecendo naquele processo. Quando a gente foge disso, a gente cai por terra a situação da troca. Com certeza. É. Fica sendo uma crítica pela crítica, que não é nem crítica, é uma alfinetada. Não, contestação não. Constatação. Tipo, tá constatando que ela tem um relacionamento. Constatou, tá bom. Constatou, tá bom. Agora alfinetou, meu anjo. Pegue seu banquinho e saia de mansinho, né? Justo. Isso me lembrou muito Anna Hathaway. Não sei se você sabe, vou falar aleatório aqui, mas ela, Fala. quando estava na entrevista com um cara que ela era mulher gato, e ela foi questionada várias vezes sobre a vestimenta dela, quais eram as dietas que ela tinha feito, como que servia a roupa. Mas o cara esqueceu de perguntar, tipo, tá, mas e como foi a atuação no filme? Como que Uhum, foi a vivência de ser mulher gato, depois de vir de um monte de mulher gato? E, tipo, como foi a sua vivência quanto mulher gato nesse processo? uhum. E diversas atrizes, uma outra que veio em mente foi Scarlett Johansson, que ela também passou pela mesma situação em entrevistas, de que ela precisou vestir uma roupa que, de certa forma, era justa no corpo, assim como de todas as pessoas do cast, mas, tipo, ela, por ser mulher, ser perguntada sobre qual é o seu tipo de dieta para poder entrar naquela roupa. Sabe? Tipo, velho, perguntas desnecessárias que Tá. falam muito mais de estética do que a ideia do filme. Do De, filme ou do trabalho da atriz, né? Assim, você tá da colocando a mulher. visibilidade do personagem, dela ter tido vivências com outros tipos de personagens parecidos. Desculpa, fala. Não, é isso, concordo total. Tipo assim, você tá colocando a mulher, o corpo da mulher, você tá sempre valorizando o aspecto físico, sabe? Você tá focando nisso e não no trabalho dela. Ela é uma atriz, tipo, beleza, ela é gata, mas, tipo assim, eu tô aqui pra falar do filme que eu fiz. Eu tô atuando, galera, eu estou atuando, sabe? Então, sim. Eu amo a Anne Hathaway, que ela pergunta: você tá querendo fazer dieta? Você tá precisando de dica pra fazer dieta? Porque Ai, que parece que, maravilhosa. parece que é isso. Velho, por favor, assistam essa entrevista dela, porque eu acho que é um momento assim de. Não digo nem alfinetada, é de tipo acordar pra vida. De Uhum. que, cara, não é um momento pra poder ficar fazendo esse tipo de pergunta. Não tem necessidade. Merece um tabefe, como é que fala? Metafórico. Um tabefe metafórico. Foi o que ela Fato. Rainha. merece. Merece. Exatamente. Marcela Rainha, mais uma vez, convidada das rainhas desse podcast. Obrigado, senhor. Amém. Gosto. Sei que é. Amo. Partindo agora, caminhando para conversas perto do final, que não estão perto do final ainda, mas, por favor, momento fanfiqueira, que a gente sempre faz aqui, explicando mais ou menos o que que é. Momento fanfiqueira é um momento em que a gente conversa sobre qual seria a sua vontade de, tipo, tô com a caneta na mão para mudar o roteiro. O que que você faria? De, tipo, poder mudar a história. Tem algum momento que você modificaria em Carol? Olha, eu acho que no filme
justamente é dado um protagonismo grande ao marido, sabe? A essa relação do cara. Ele aparece em vários momentos, ele aparece como uma figura não imponente, mas ele aparece tentando se impor o tempo inteiro e de uma forma meio agressiva e, sabe, e abusiva, como você fala Sim. também. E isso me incomoda profundamente. Eu odeio esse tipo de postura. Então, eu com certeza mudaria isso. Até porque no livro, como eu falei, o livro gira muito mais em torno da percepção delas, dos sentimentos que vão surgindo. Sim. Então, nesse aspecto, eu mudaria isso, assim. Mas eu acho que o filme foi muito bom, assim. Claro. Só para deixar claro, assim, você acha que o filme, ele, pera, o que você estava comentando, ele torna muito mais a visão de que, o livro, no caso, do caso, ele dá a visão mais de Carol contra o Reese e não Carol com o marido, não é isso? Exatamente. Pronto. É. Não, não, só para que, tipo assim, nem todo mundo tá vendo a gente aqui no Vibes Tá e Pubs, só áudios, é. Aí é pra gente deixar a conversa, de certa forma, assim, clara do que a gente tá conversando. Gente, vê ao mesmo tempo os dois, tá? Ó, abre no computador o vídeo, assiste, Amo. você bota no celular, no Spotify, o áudio, entendeu? Faz os dois ao mesmo Ai, adoro. tempo. Sim, Resolvido. e eu acho que, dando minha intervenção, né? Que assim, aleatória, de o que eu poderia mudar no filme, eu acho que seria a cena final. Eu senti muita falta, puxando a sardinha pro podcast, né? De que a gente visse uma cena de final feliz, não que deixasse em aberto, que a gente pudesse imaginar o final, mas que, por exemplo, as duas elas se encontrassem no bar, corta, parte para elas no apartamento delas, lindas, maravilhosas, trabalhando. E aí, nessa cena, tipo, as duas tomando um cafezinho, bem como você tinha comentado, né? A Cisa falou também, um cafezinho de manhã, uma com a mão na outra. Tudo bom, mozão? Bom dia! E aí, tipo, as duas indo pro trabalho. Eu ia adicionar essa cena. E Uhum. também eu concordo super com o que você falou, de diminuir a a agressividade do marido dela, porque eu acho que em momentos diversos isso tomou muita atenção da história e poderia ter focado, por exemplo, no relacionamento dela com a Therese. Eu acho que seria mais divertido. E também muito mais enriquecedor para o filme. Até porque em alguns momentos que vem essa cena dele de ser esse papel agressivo dele, nesses momentos ela é colocada não como frágil, mas como um pouco mais frágil, porque ela sempre é vista como uma mulher muito forte o filme inteiro. Mas nesse tipo de cena, às vezes, ela, ai, tipo, tomba pro Abaixa o lado tom, não é e isso? abaixa o tom também. Então, assim, que tipo de mensagem você está querendo dizer? Que o macho está aqui se impondo e aí eu não consigo me impor à altura? É isso, sabe? Não é? Não, mensagem errada. Fato, concordo. Sim, é exatamente isso. Acho que a ideia de que ela tá sempre se impondo no filme, e aí quando o macho aparece, ela precisa diminuir um pouco a forma de expressão que ela tem. Eu acho que isso é uma questão que pode ser repensada. Mesmo assim, gente, acho que a ideia como toda é que a gente esqueça um pouco a situação de que ele estava passando no 1950, que naquela época a gente não vê mulheres tendo o mesmo protagonismo que tem hoje, que precisamos pensar que elas precisam aumentar mais ainda e que a gente possa permitir, né, esse espaço de protagonismo. Mas naquela época era um período muito, muito, muito pior mesmo. Uhum. Mas, em geral, gente, assistam o filme, é bem legal, porque é bonitinho, é bem construído, apesar de ser bem hollywoodianozinho, tem essa questão toda, eu achei muito legal, né, da construção Sim. dele, desse romancezinho, dessas sutilezas todas que Ela é a gente... maravilhosa, gente. Nossa, é uma graça, assim, um charme, é charmoso, assim, tem um charme muito interessante. Acho que é um filme bacana de ser visto. E é Sabe? bem palatável, assim, acho que para todos os públicos, assim, acho que ninguém se sente, tipo assim, héteros conservadores, não, mentira, se sentiram desconfortáveis, sim, assim, mas é um filme, tipo, Mana, eles confortáveis com tudo, gente, hétero. porra, cacete.
Héteros, conservadores, não tem espaço aqui. Assim, né? A gente fica meio pensando muito na questão de que, se a gente fosse parar para ver da visão conservadora, grande parte desse filme não andaria para frente como ele andou, eu acho. Tipo, seria uma percepção completamente diferente. Concorda? Uhum. Apesar de bem hollywoodianozinho, Sim, bem bonitinho, assim. Legal, um filmezinho legal, assim. É fato. bacana. Antes da Não, gente terminar com a última pergunta, vou deixar aqui as apresentações. Por favor, deixe seu Instagram para poder, quem estiver ouvindo, ir lá te procurar. Muito importante. Uhum. Meu Instagram é _ let me hold a dollar, _ de novo. Amo. Vou deixar escrito. Fiquem tranquilos, que vai dar muito certo. Deixa que tá E meio enferrujado no inglês. arrasou. Você tá falando inglês, eu posso te dizer isso. E o meu Instagram, ele é Dani Batista 2 com dois N's e Y. Sendo que, se vocês quiserem mandar mensagens de áudio pra gente, para poder aparecer nos próximos episódios, comentando sobre, podem mandar o link para enviar essas mensagens de áudio também para vocês escutarem o podcast, por exemplo, na web, se não for numa plataforma de streaming, é anchor.fm / por favor me leve, o nome do podcast, / message, em inglês, de mensagem, e vocês podem mandar uma mensagem de áudio para nós, vai ser incrível, vou amar muito. E, por favor, compartilhem com a galera que você escuta, com a galera que você conversa, para poder a gente alcançar mais pessoas LGBTs, para poder conversar sobre esses filmes, né? Acho que é muito importante a gente ter um pouco de cada uma dessas diversas comunidades que a gente tem e que, no final das contas, todos somos parte de uma mesma comunidade, né? Eu gosto de pensar assim, pelo menos. Somos todos parte da comunidade LGBT, mesmo tendo atritos entre si. Eu prefiro pensar de uma forma muito positiva. É. Ai, comenta, eu sei que você quer falar. Vai, se joga. Ai, meu Deus, eu não vejo essa união toda, não, mas gostaria de ver. Eu acho que somos muito esquecidas, lésbicas. Não, tudo bem. E a ideia é Mas, que a gente consiga trazer mais visibilidade para lésbicas e público trans também, que é um público que muitas das vezes fica um pouco de lado. Então, eu acho super importante poder conversar sobre. conversar sempre. O diálogo é a base, né, de tudo, assim. Seria bom se todo mundo estivesse sempre interessado e disposto a dialogar com o que conhece ou não conhece, se interessa ou não se interessa. Porque Fato. assim a gente cresce. Seria incrível. Eu acho que seria muito, muito, muito foda se a gente fosse uma comunidade mais unida e que a gente conseguisse seguir um caminho, todo mundo dando mais as mãos para conquistar cada vez mais. Acho que a ideia de a gente, mesmo estando em ambientes separados, a gente tendo uma conversa unificada para poder alcançar um próximo passo mais lindo. É utópico, gente, me perdoe, mas é tipo como eu queria que fosse no meu core. O sonho Também de gostaria. princesa. Por isso que eu acho importante membros que já têm visibilidade dentro do, eu falo brincando, comunidade LGBTQIXYZ. Porque eu acho importante que justamente, tipo assim, cada um tem sua identidade, né? Independente, não é tudo a mesma cultura. Tipo assim, parece que fizeram só quem falaram, não héteros, não cis. Pô, joga tudo aqui. Momento Tudo queer! é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Mas, sei lá, a cultura sapatão é muito diferente de culturas gays, que também não é uma coisa uníssona, não posso falar em nome das lésbicas, em nome, sabe? Sim, Mas sim, é muito importante que pessoas que já têm certa visibilidade, né, dentro da comunidade, dê visibilidade a quem precisa, sabe? Então, por isso que eu acho muito legal você ter dedicado um mês exclusivo às lésbicas, porque a gente ainda, e infelizmente, a gente é, sim, muito esquecida pela comunidade, assim, totalmente. E a gente
faz frente em quase tudo. Então é muito chato isso e é muito gratificante quando acontece um reconhecimento e a gente... Ai, mano! Poder trazer, assim, diversidade, eu acho que é o essencial, a gente poder incluir um pouco de tudo. Eu acho que é o mais lindo dessa possibilidade de podcast, porque é um podcast que mora no meu core. Poder tornar o ambiente mais inclusivo é o sonho de princesa que eu tenho. Eu amo. Teu filho, né? É teu filho aí, o podcast. Exato. É um filhote que eu tenho muito orgulho. Eu amo. Bom, Foi. para a gente finalizar o podcast, eu gostaria de perguntar para você qual é a possibilidade de crushes e ranços do rolê, do filme, no caso, né? Aham. Ai, ranço, claro, que é do marido da Carol, né? O ranço maior pra mim é desse, eu não gosto desse tipo de postura, eu não gosto de homens com esse perfil, já me incomoda profundamente. Eu saio de perto. E crush, a Theresa é linda, a Ibe é linda, mas a Carol, além de linda, ela tem um negócio, ela tem um charme, ela... Queres comentar diálogos de Carol, Xixi? Mentira, eu tô brincando, tá? A Carol, ela é uma mulher muito interessante, eu acho que ela é uma mulher interessante, esse negócio dela ser... Tem um charme esse tipo de mulher, assim, que é meio posudazinha, né? Meio... Mas é forte, mas é... Sabe? Enfim, eu acho ela uma figura bastante interessante. E é bonita também, né? O Então... quê? Amo. Amo. Eu penso mais nos ranços de que o fato dos crushes, assim, de filmes, eu acho que a Carol, ela é fodástica, então ela claramente poderia ser uma mulher crush da vida, porque eu acho ela incrível. E eu penso do ranço do namorado da Therese, por conta daquela discussão que eles tiveram sobre pessoas LGBTs terem problemas por conta disso, elas são LGBTs. Eu achei isso muito extremamente problemático, sendo visto isso na percepção hoje. Estamos em 2021, né? Então, eu acho que é extremamente bizarra a discussão. Mas principalmente o marido da Carol, porque ele é extremamente abusivo, extremamente escroto com ela. E sem a necessidade de algumas atitudes que ele tem. Total. Concordo, total. Total. Mana, tem mais alguma coisa para comentar antes de encerrar o episódio? Deixa agora, sua última fala. Olha o cálice para sempre. Sim! Não, acho que é isso aí. Assistam Carol, assistam filmes, indiquem também filmes de sapatão para mim, para Dan, outros filmes também interessantes. Vamos pegar essa representação. Ah, sim, só uma coisa, aquilo que a gente comentava, né? Eu acho legal essa sua proposta também de fazer filmes que tenham finais felizes, porque a gente, infelizmente, velho, é muita tristeza, velho. Tipo, é aquilo que você falou, né? Tradicionalmente, até um tempo atrás, todo filme com esse tipo de temática era sempre, ai meu Deus, um drama, uma coisa pesada, uma Alguém coisa assim, morrendo. o final horrível, mata, morre, não sei. Calma, gente, sabe? Às vezes a gente só quer uma coisinha boba, velho. A gente só quer, bicho, uma comédia romântica idiota, sabe? Tá tudo bem, gente, pode fazer. Cara, eu quero muito conversar com você sobre Grace e Frank. Ai, eu quero muito! Meu Deus, a gente estava conversando sobre isso antes e eu amei. Mas Agora já... vai dar tudo certo. Sim. Não, eu estava comentando. Por favor, não se interrompa porque eu comentei isso. Tem mais Não, alguma não, coisa? não, é isso. Era isso só. Ai, ótimo. O podcast. Vejam os vídeos do podcast também. E Sim, gente, escutem o podcast, é muito importante, muito mesmo. Para vocês ajudarem. Compartilhem, por favor, para poder alcançar mais gente e mais pessoas escutarem, para poder a gente se tornar mais amplo no quesito de pessoas alcançadas. Acho que vai ser muito importante. Muito mesmo. muito. E se tudo der certo, esse episódio vai estar tanto no podcast, plataformas de streaming, quanto também YouTubes. Se tudo der certo, depois eu vou comentar com
com Cela para poder ver se ela de boas. Então, fiquei de boas. Qualquer coisa está na plataforma de streaming de qualquer forma. Então, vai dar muito certo. E é isso. Obrigadíssimo por estar aqui comigo. Marcela, foi incrível, 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 incrível. Essa conversa Obrigada. que a gente teve. Muito Deixe seu obrigada. último beijo para quem está aí ouvindo a gente. Gente, um beijo, um abraço, lembranças, boa semana. Vamos lá, Brasil, a gente ainda está aqui, a gente resiste, se vacinem e segue o baile. Gente, se vacinem, muito importante. Consciência, vamos pensar em coletivismo. E é isso. Um beijo para todo mundo que está aí ouvindo a gente. Se cuidem. Estamos aí em pandemia, não esqueçam. E até mais. Tchau!